Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão gostando das nossas aulas? Hoje é a nossa aula de matemática e hoje nós vamos continuar falando dos números, tá bom? Vamos ver o que a gente tem para nossa aula de hoje? Olha só o que teremos hoje. Nós teremos a contagem, nós teremos os números de 1 a 20, tá? E claro que a gente vai ter a nossa atividade do dia, certo? Olha só, mas antes disso, da gente começar, olha o que eu trouxe aqui para vocês saibam que nós temos várias crianças, assim como vocês, assistindo às aulas na TV. Então, olha só, aqui a gente tem a Naísa, ela é do primeiro ano lá da escolinha, lá da comunidade Portinho. Olha que legal, ela é aluna da professora Cláudia Ferro. E aqui a gente tem o Nauan, do primeiro ano B, da Escola Benedito dos Santos Lima, aluno da professora Cleiciana, certo? Nauan, não perde as aulinhas. Aqui a gente tem o Christian Gabriel, também aluno da professora Cleiciana, lá do Benedito, tá? O Christian Gabriel. E nós temos o Francisco Christian, que também estuda lá na comunidade Portinho, com a professora Cláudia Ferro, certo? Continuem assistindo às aulas e vocês podem enviar as fotinhas que a tia Cris coloca aqui, tá bom? Para que a gente possa estar lembrando do quanto é importante vocês participarem desse momento, certo? E olha só, vocês lembram da aula de português que nós falamos do São João? Hoje, olha só, a tia Cris está aqui novamente, ó, caracterizada com traje junino. Olha só aqui o nosso coleguinha. E olhem para a tela. Vocês estão vendo o cartaz do São João da Parnaíba 2021. E o que a gente tem nesse cartaz? Vamos observar com bastante atenção os elementos que compõem este cartaz. Vamos lá? O que é isso que eu estou mostrando para vocês, que eu estou passando o laser? É um chapéu, muito bem. Chapéu é um símbolo junino? Sim, não é? Olha só, isso daqui que a gente constrói na escola, quando a gente está presencial, né, para a gente poder enfeitar o nosso espaço, são os balões. Olha, a gente tem também os fogos, que são marca registrada da festa junina, não é? Olha só, como a festa junina, ela é uma festa caipira, lá da roça, né? De origem rural, tem alguns elementos de origem rural também, que são, olha, o milho, não é? Que é da roça, que é plantado lá na roça, o girassol. A gente tem, olha, esse símbolo aqui que é tão lindo, não é? Que é o mandacaru. A gente tem também, olha, 2 instrumentos musicais. Que instrumentos são esses? A sanfona e o violão. E nós não podíamos deixar de ter no cartaz do nosso São João da Parnaíba as bandeirinhas, certo? Pois é, com estes símbolos que nós vamos estudar hoje os numerais. Vamos lá? Olha só, lembram que nós já estudamos que o cubinho representa uma unidade e que a barrinha representa uma dezena. Não pode esquecer jamais disso, tá bom? Porque a partir da primeira dezena nós vamos continuar estudando os números, ó, até milhões, tá? Sempre utilizando o material dourado, tá certo? Olha só, gente. Então, eu trouxe aqui bandeirinhas com o nome Festa Junina. Vamos contar quantas bandeirinhas tem aqui? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como é que eu formo 11 no material dourado, tia Cris?
Prestem atenção. Uma dezena e uma unidade. E olha só como é que fica o número 11. Uma dezena e uma unidade. Quando eu vou escrever 11, eu uso dois números 1, certo? Olha só, não podem esquecer. Vamos para o próximo símbolo junino? O que é isso, tia Cris? São as crianças brincando na roda. Lembram das cantigas de roda, da lata musical que a tia Cris trouxe aqui? Das cantigas que vocês brincam na casa de vocês, das cirandas de roda? Pois é, vamos contar quantas crianças tem nessa roda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só como eu formo o número 12 no material dourado. Uma dezena e duas unidades. E o número 12 é representado pelo número 1 de uma dezena e duas unidades. Não esqueçam, olha só, a gente está formando os numerais depois do 10, certo? Olha, gente, os mandacarus que estão lá no cartaz. Vamos contar quantos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E agora a gente vai ver o número formado pelo material dourado, que é uma dezena e 3 unidades. E vamos ver as casinhas. Olha, a casinha do 1 e a casinha do 3, certo? Gente, olha só, o que é isso? Isso são os fogos de artifício, cada um na sua cor. Vamos contar quantos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha só como eu formo o número 14 no material dourado. Uma dezena e 4 unidades, certo? Olha a formação do 14. É uma dezena e 4 unidades. Ok? Próximo número. Parece bingo, não é? Que figura é essa, gente? Isso, são milhos, né? Espigas de milho. Tia Cris ama. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha só, gente, como que eu formo 15? Uma dezena e 5 unidades. Na casinha, uma dezena e 5 unidades, o número 15, ok? Olha só esta imagem. Quem gosta de usar chapéu, olha só, até o espantalho está de chapéu. Vamos contar quantos chapéus a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha só, uma dezena e 6 unidades, certo? E como é que eu represento na casinha? Uma dezena e 6 unidades. Muito bem, vão acompanhando com a tia Cris. Agora a gente tem aqui, olha só, a sanfona. Vamos contar quantas sanfonas temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Como é que vai ficar representado? Uma dezena e 7 unidades, certo? E na casinha eu tenho uma dezena e 7 unidades para representar o 17. Olha só, agora eu tenho violões. Olha, esse violão é bastante colorido. Vamos contar? Contem comigo, não pode cansar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Olha só, eu tenho uma dezena e 8 unidades, certo? E como é que eu coloco na casinha? O número 1 e o número 8 para formar 18. Muito bem. Olha que imagem linda. É um girassol. E aí a gente tem, ó, muitos girassóis que estão lá no cartaz, lembra? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Olha só, eu tenho uma dezena e 9 unidades. E como é que eu faço o número 19, gente? O 1 e o 9 formam o 19. E agora a gente tem os balões. Vamos contar quantos balões nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E agora eu tenho quantas dezenas e quantas unidades? Vocês já sabem? Eu tenho 2 dezenas, porque eu tenho 20. Quando eu termino, saio do 19 de 9 unidades, eu transformo numa dezena. Mas eu já tenho a outra dezena e aí agora eu tenho 2 dezenas, certo? Olha só como é que eu formo o número 20. 2 dezenas e 0 unidades. É o 2 e o 0. Não pode esquecer, certo? Vamos agora para a nossa atividade do dia? Vamos? Prestem atenção. Que números faltam nesta sequência numérica? Hoje nós vimos os números do 11 ao 20, mas nós já tínhamos visto do 1 ao 10. Agora eu pergunto para vocês, prestem atenção na TV. Que números estão faltando? Vamos lá, vamos completar? Eu tenho o 1, o 2, o 3. Que número vem aqui? O 4. Muito bem, o 4. Parabéns. Depois o 5, o 6 e depois o 6. Isso, o 7. Parabéns. O 8, o 9 e o tchan, 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 tchan. O 10. Está faltando 10. E depois do 10? O 11 e depois do 11? Isso, o 12. Eu estou escutando. E o 13, 14, 15, 16, 17. E agora faltam 2 números. Que números são esses? Isso, 18. E depois do 18, o 19. E claro, o número 20.
que foi o número que nós estudamos até ele hoje, certo? Agora, gente, nós temos aqui todos os números que formam do 1 ao 20. Então, nós temos quantos números? 20 números. E eu pergunto para vocês, gente, onde está a dezena? Qual é o número que representa uma dezena? Vocês sabem me dizer? Olhem só para os números aí na tela. Lembra que nós estudamos a dezena? Dezena. Isso, gente, é o número 10. Muito bem. E olha só como eu formo o número 10 no material dourado. Com uma barrinha. Gostei de ver. Então, muito bem, vocês acertaram, é o 10. Agora eu pergunto para vocês. Se uma dezena são 10, eu pergunto, e duas dezenas? Qual é o número que está aqui nesta tela que representa duas dezenas? Duas barrinhas igual a essa, qual é? Isso, muito bem, gente, é o 20, ó, parabéns, gostei de ver. Olha só as duas barrinhas que representam as duas dezenas. Vocês estão, ó, de parabéns. Agora eu pergunto para vocês, qual é o número que representa uma dúzia? Vocês lembram que nós já estudamos a dúzia? Que a tia Cris trouxe banana, trouxe ovos, trouxe canetinhas. Lembram? Qual desses números que está aqui nas bandeirinhas do São João, que representa o número a dúzia? Isso! Gostei de ver. É o número 12. E como é que eu represento o número 12? No material dourado, uma dezena, uma barrinha e duas unidades. Vocês estão, ó, feras na matemática, estou gostando de ver. E agora, para a gente encerrar nossa atividade do dia, eu quero saber qual é o número dos que estão aqui que representa meia dúzia. Nós também estudamos a meia dúzia, que a tia Cris até dividiu a cartela de ovos. Qual é o número que representa meia dúzia? Vamos ver se você acertou? Isso é o 6. Quem disse 6, ó, tirou 10. Olha só, o número 6 é meia dúzia. Quantas unidades eu tenho? 6, certo? Parabéns para quem acertou tudo, certo? E quem não acertou, continua estudando os números de 1 a 20 no seu livro. Você pode contar com tampinhas de garrafa, com palitinhos, tá bom? E aí, gente, vou convidar vocês a continuar aproveitando o São João da Parnaíba através das lives que vocês estiverem vendo, tá bom? Mas com um detalhe muito importante, não saiam de casa. Dancem em casa, tá bom? E na próxima semana nós estaremos aqui de novo com uma aula bem legal. Tchau, pessoal! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero também que estejam se cuidando aí em casa junto à família de vocês, né? Álcool em gel, quando não puder lavar as mãos, tá certo? Bem, hoje na nossa aula de matemática nós vamos aprender um pouquinho mais sobre sequência numérica, tá bom? Vamos entender quais são os tipos de sequências e envolver também os números nessa sequência. Para começar, como sempre, eu coloco para vocês o conceito. O que seria o conceito?
o conceito seria o que significa dizer sobre sequência, né? Então, sequência é a ação de seguir, de dar seguimento, continuidade, uma série. Então, é uma sequência, é uma continuação dentro de uma determinada ordem, tá? Que depende de como você queira começar essa sequência, tá? Então, nós vamos ver alguns exemplos. Eu coloquei aqui uma sequência repetitiva ou uma sequência lógica. Eu comecei usando uma figura geométrica que é o quadrado, tá bom? Então, o quadrado aí vai sendo seguido pelo triângulo e depois o círculo. Então, qual será a repetição? Qual será a sequência seguinte, né? Vejam que o padrão aí é o quadrado, triângulo e o círculo. Então, a próxima sequência, quadrado, triângulo e círculo. Essa sequência é uma sequência simples, tá? Eu comecei com quadrado, depois continuei com o triângulo e terminei com o círculo. Para continuar, eu vou repetir o padrão. Qual é o padrão? Quadrado, triângulo e círculo, tá certo? Como vocês estão vendo aí. Bem, outra forma da gente também formar a sequência é usar por tamanho, tá? Aí nós temos círculos por tamanho. Essa sequência ela está colocada por ordem crescente de tamanho, tá? Nós começamos do menor para o maior círculo, tá? Então aí nós temos uma sequência crescente, tá? Porque eu comecei da menor bolinha para a maior. Mas podemos fazer também o contrário, ó, tá? Aí seria uma sequência decrescente, tá? Eu começo da maior e vou diminuindo pelo tamanho e aí eu chego até a menor. Então essa sequência aí, ela é decrescente, tá? Vejam que até agora nós não envolvemos números nenhum, mas nós temos a sequência numérica e aí ela envolve os números. Eu tenho aí o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa sequência ela tem continuidade, por isso que tem ali os 3 pontinhos no final ao lado do 6, tá? Só que eu não quis colocar mais para vocês apenas perceberem o que é uma sequência. Essa sequência aí numérica, ela é também uma sequência simples, comum, tá? Que é quando a gente começa a contar, né? A gente começa 1, 2, 3, 4, 5 e vai até quando achar que deve parar. Bem, dentro da matemática e do nosso assunto de hoje, nós vamos estudar as várias sequências e suas regularidades, ou seja, o seu padrão. Que padrão essa sequência segue? E aí a gente tem que descobrir para poder chegar até ela. Bem aí, eu coloquei este quadro numérico, tá certo? Esse quadro numérico, né, começa do 0 e vai até o 99, tá bom? Observem aí, né? Olha, uma sequência numérica, ela depende de como eu quero começá-la, tá? Essa daí eu comecei do 0, tá aí o 0 e terminei no 99, tá vendo? Pois bem, qual seria o padrão dessa sequência? Qual seria a regularidade? De quanto em quanto eu chego no próximo número? Como ela é uma sequência simples, ela está indo de 1 em 1. Eu comecei do 0 e cheguei até o 99. Então, ela vai de 1 em 1, tá bom? Agora, observem essa outra. Eu coloquei aqui um quadro numérico que vai até o número 19. E aí, nós temos o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Eu botei também reticências porque ele pode continuar essa sequência aí, né? A gente pode continuar, mas eu quis parar no 10.
Qual será o padrão desta sequência, né? Como é que eu vou descobrir isso? Como é que eu faço a descoberta desse padrão, dessa regularidade ou de quanto em quanto eu estou chegando no próximo número? Vamos ver aí, eu comecei do 0, tá? Do 0 e vou chegar ao 2. Então, eu tenho 1, 2, ok? Então, eu andei quanto? Eu andei 2, tá? Vamos do 2 para o 4. Ó, 2, 3, 4. Também andei 2. Vamos do 4 para o 6. 5, 6. Também andei 2. Vamos do 6 para o 8. 7, 8. Também andei 2. E vamos do 8 para o 10, ó. 9 e 10. Eu também andei 2. Então, a regularidade aí está de 2 em 2, tá? Então, aqui sempre mais 2, ó. Tá? Eu sempre ando mais 2 para chegar no próximo número. Se eu quiser chegar no outro número depois do 10, qual seria esse número? Aí eu teria que contar mais 2. Então, 10, 11, 12. O próximo número seria o 12, tá? E assim a gente vai até chegar ao número que deseja, da sequência, tá bom? Sempre observando a regularidade, o padrão, ou de quanto em quanto eu estou andando nessa sequência. Vamos ver essa outra, né? Qual será a regularidade aqui? Qual será o padrão dela? Vamos ver. Eu tenho aqui o 20, eu tenho 25, eu tenho 30, 35 e parei aqui no 40, né? Bem, qual será a regularidade? Vejam que eu não comecei do 0, eu comecei do 20. Tá? Então, se eu tenho 20, vou até o 25, então 21, 22, 23, 24, 25. Qual é o padrão? 5. Então, eu vou caminhar de 5 em 5. Ó, percebam. De 25 até chegar ao 30. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 5 de novo. Do 30 ao 35. 31, 32, 33, 34, 35. De novo, 5. Olha aí o padrão, sempre 5. E do 35 para o 40, obviamente, também o mesmo padrão. Então, nós estamos andando de 5 em 5. A regularidade aí é de sempre mais 5, né? Tá ok? Então, você precisa prestar bem atenção nestes momentos aí, de quanto em quanto está sendo a sequência, tá? Para que você possa saber o próximo número ou encontrar, entre outros, um número que está faltando, tá? Então, a regularidade neste exemplo é de 5 em 5, tá? Como mostra aí no quadro numérico, como eu coloquei para vocês. Ó, do 20 eu fui até o 25, do 25 até o 30, do 30 ao 35 e do 35 ao 40. Vamos agora a essa outra, né? 10, 20, 30, 40. Eu comecei aí do número 10, também não comecei do 0. Então, lembram do que nós já estudamos? Nós estamos percebendo aí que são dezenas o quê? Dezenas inteiras, né? Exatas, porque terminam todas em 0, né? Lembra da nossa aula passada? Muito bem. Mas qual será a sequência aí? De quanto em quanto eu estou caminhando? Qual é a regularidade dela? Bem, se eu estou aqui no 10 e vou para o 20, eu tenho que andar quanto? Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu estou andando 10, tá? Do 20 para o 30, mais 10. Do 30 para o 40, também mais 10. Então, a regularidade aqui está sendo de 10 em 10, tá?
Prestem sempre a atenção nisso, tá? Contem, não tenham medo, não tenham receio de contar, tá? É importante isso, é importante que fixe, né? Que fique também na sua memória como é o processo dessas sequências, né? Então, aí a regularidade aqui é de 10 em 10. Agora eu tenho essa outra, né? Qual será o padrão? Ó, 3, 6, 9, 12. Qual será o próximo número a vir nessa sequência? Você consegue descobrir? Como é que eu descubro isso? Como é que eu faço? Lembrem-se, contando, tá? Então, nessa sequência eu andei 3, ó. 4, 5, 6, para chegar no 6, tá? Do 6 para o 9, 7, 8, 9. 3 também. Do 9 para o 12, 10, 11, 12, tá? E para o próximo número, do 12 para chegar no próximo número, qual é? 12, 13, 14, 15. Então, o próximo número é o número 15, tá? Tem sempre que contar, gente. Não tem onde, não tem como fazer diferente. Você tem que contar, tá? Então, a regularidade que está sendo nesta sequência é de 3 em 3, tá bom? Então, você conta sempre 3 para chegar no próximo número. Se eu quisesse continuar do 15 para frente, eu conto mais 3. Aí do próximo, mais 3. E assim a gente vai chegar até o número desejado, tá? Ou pode também destacar um aí do meio e você tem que saber qual é o número que está faltando. Isso é importante também você prestar atenção. Agora eu tenho aqui 87, 77, 67 e o 57. Qual será o próximo número aí? Qual será a regularidade aí? Lembrem, né? Olhem só. Eu estou observando que essa sequência, ela começa do número maior, tá? Para o menor. Até o 57 eu entendo que está decrescendo, né? Tá vindo do maior para o menor. Então, eu comecei lá com 87, depois vim para o 77, depois 67 e aí estou no 57. Qual será o próximo número? Como é que eu consigo descobrir isso? Bem, se a gente observar a ordem das dezenas, tá? No número 87, eu tenho 7, que é a unidade, e 8, que é a dezena, tá? Então, eu tenho no número 77, 7 unidades e 7 dezenas. E assim eu tenho também no 67, 7 unidades e 6 dezenas. Se você observar, as unidades, elas estão repetindo, tá? Ó, 7, 7, 7, 7. Então, elas estão fixas, ninguém mexe nas unidades, mas as dezenas estão mudando. Estão mudando e para menor. Ó, de 8 eu passei para 7, de 7 eu passei para 6, de 6 eu passei para 5. E a próxima dezena menor que 5, qual será? Muito bem, a número 4. Então, eu tenho 4 dezenas. Como vai permanecer as unidades 7, né? Como está sendo em todas elas, então vai ser o número 47. E a próxima, 37. Muito bem, você pode concluir de várias formas, tá? Uma delas é dessa forma, mas também você pode observar que eu posso contar do 87 diminuindo até chegar o 7. Mas quanto é que eu vou diminuir? Então, eu vou contar, ó, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 80, 79, 78, 77 e chegou no 77. Né? Então, aí, nós andamos quanto decrescendo para cá?
né? Do 87 para o 7, nós andamos 10, tá? Então, nós temos aí 10 para cada um aí, né? Contando para chegar no próximo número. Só que nós estamos decrescendo ao invés de crescer, tá? Então, 87 para 77, 10, para 77 para 67, 10, 67 para 57, 10 e assim sucessivamente até chegarmos no 37. Se eu quisesse continuar, eu vou aí decrescendo mais 10, tá? Vamos diminuindo, tá? A ideia é essa. Então, a regra está sendo de 10 em 10, tá bom? Bem, essa foi a nossa aula de hoje, né? Da nossa matemática, sequência numérica. Lembrem-se, tá? Os assuntos que nós já estudamos em aulas passadas sempre serão necessários para os próximos conteúdos, tá bom? Então, sempre dê uma revisada e façam os exercícios do livro, tá bom? Que também está disponível aí para você em casa. Ou quando a professora de vocês também passarem, né, as atividades aí para que vocês realizem, tá certo? É sempre bom estar sempre praticando, tá? Seja em qualquer momento aí que você puder, esteja aí sempre fazendo uma atividade relacionada ao assunto que nós estamos discutindo aqui na nossa aula, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima aula de matemática, ok? Tchau! Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vocês perceberam, assim, alguma coisa diferente no nosso cenário hoje? Pois é, hoje nós estamos fazendo a nossa abertura oficial, né, das nossas aulas no mês de junho, o mês mais festivo do ano, né? Para mim é. Então, vamos lá. Esse ano, o mês de junho, vai ser diferente como o ano passado, não é? Nós vamos ficar em casa, vamos curtir as festas juninas em casa, tá? Mas nas nossas aulas nós não vamos esquecer, tá bom? Para já nos prepararmos para o ano que vem, quem sabe estará tudo normal e a gente possa voltar a ter a nossa festa tão maravilhosa que é a festa junina. Vejam só aí o João e a Maria. João e Maria são alunos, né, lá da escola que eu trabalho. João e Maria ficaram responsáveis, né, eles foram os responsáveis da escola deles, para preparar o ambiente da festa junina lá na Praça Manduladino, no quadrilhódromo. Olha só, aí há uma foto da frente do quadrilhódromo, tá? Então vejam aí as características aí que tem nessa, né, nessa praça, tá? Então, olha aí a praça, mais duas fotos da praça. A Praça Manduladino, ela foi inaugurada dia 22 de junho de 2007. Então, a partir daí, todas as festas juninas que nós temos, né, o São João da Parnaíba, ele é vivido, comemorado aí nessa praça, tá bom? Então, voltemos para o João e Maria e a responsabilidade deles de arrumar a praça para a festa junina. Existe na festa junina algumas enfeites que a gente utiliza, não existe? Vou relembrar aqui vocês de alguns. Olha só, estou na festa junina, nós temos o quê? Temos bandeirinhas e o João e a Maria ficaram responsáveis para colocar as bandeirinhas na praça. E eles pediram ajuda de alguns colegas para fazer essa ornamentação, né? Colocar essas bandeirinhas na praça. E eles queriam controlar, como era que eles iam controlar quantas bandeirinhas cada um fez? Eles queriam fazer esse controle para depois conversarem, né? Ver quem foi que colocou mais bandeirinha, aquela brincadeira entre
crianças que existem, a gente conhece, a gente sabe, tá bom? Então, eles resolveram fazer uma tabela. Você já ouviu falar numa tabela? Você já viu tabela no seu dia a dia? Você conhece tabela? Olha só, eles fizeram essa tabela aí, ó. Tá vendo? Na tabela, eles colocaram o nome dos alunos que iriam fazer a colagem, né? Colar as bandeirinhas junto com eles. Vejam, a Aninha ia com eles, né? Eles colocaram em ordem alfabética. Vejam só, a Aninha, também a Bia, o João, que é o João aí, a Maria e o Pedro. Então, esses foram os nossos colegas que iriam colar as bandeirinhas lá na Praça do Quadrilhódromo. 5 crianças, né? Então, eles colocaram nessa primeira coluna aqui, ó, eles colocaram o nome das crianças. E aí, eles colocaram primeiro dia e segundo dia. A quantidade de bandeirinhas que a Aninha colou no primeiro dia e depois colou no segundo dia, tá? Então, vejamos. A Aninha no primeiro dia colou 34 e no segundo dia 46. A Bia 41. No segundo dia 52. João no primeiro dia 30. No segundo dia 48. A Maria 51 no primeiro dia e no segundo dia 48. E o Pedro 27 no primeiro dia e no segundo dia ele colou 51 bandeirinhas. Aqui em cima existe um título, né? O título da nossa tabela, quantas bandeirinhas cada aluno colou. Vamos para frente. Qual o nome das crianças que colaram as bandeirinhas? Existem algumas perguntas que a gente pode fazer para entender essa tabela. Quantas bandeirinhas Maria colou no primeiro dia? Quantas bandeirinhas Bia colou no segundo dia? Quantas bandeirinhas Aninha e Pedro colaram no primeiro dia? Quantas bandeirinhas João colou ao todo? Essas são perguntas que eu posso fazer acerca da nossa tabela. Para eu responder essas perguntas, eu preciso observar a minha tabela e entendê-la. Tá? Nem todo mundo entende, olha para uma tabela e entende. Mas existem algumas características nessa tabela que vai fazer com que eu entenda melhor e que saiba ler essa tabela. Tá bom? A tabela, ela serve para organizar dados. Mas para eu organizar esses dados, eu tenho que entender como eu vou colocar esses dados na tabela. Tá bom? Então, existem alguns elementos na tabela que eu tenho que conhecer. Vamos ver para a gente responder essas perguntas. O primeiro elemento é o título da tabela. Então, para que serve essa tabela, né? Que dados tenho nessa tabela? Então, geralmente o título, ele vai me dizer o que é, né? O que diz nessa tabela, quais são os dados que vão trazer esta tabela, tá? Depois, eu tenho aí o quê? Eu tenho, olha só aqui, coluna, tá? Ó. Quantas colunas eu tenho nessa tabela que está bem aí? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 colunas. Coluna é essa linhazinha assim, ó, em pé, tá? Essa é em pé assim, ó. Basta você lembrar da coluna. Uma coluna, por exemplo, de uma construção. A coluna, ela é em pé, né? A nossa coluna vertebral, né, aqui atrás, ó, é em pé, né? Nos deixa em pé, né? Então, a coluna. E nós temos a linha na tabela. A linha, ela é assim, horizontal, ó. Horizontal. Eu vou nessa direção assim, ó. Tá? Então, os primeiros elementos que eu tenho que conhecer na minha tabela são linha e coluna, tá? Linha e coluna. Mas a informação que eu quero, né, dependendo da pergunta que me façam, ela vai estar contida na célula. E o que é a célula? É o encontro da linha com a coluna, ó. Por exemplo, segunda linha, primeira coluna, segunda linha. Primeira coluna é essa, ó. Segunda linha é essa. Então, a célula que eu quero, a informação que eu quero, está bem aqui, ó. Onde está o laser, bem aí, ó. Essa bolinha vermelha que vocês estão vendo aí. Tá bom? Então, eu não posso esquecer. A informação, quando a pessoa faz uma pergunta acerca da tabela, né? Ou quando eu tenho que registrar algum número nessa tabela, eu tenho que observar a linha e a coluna. Onde é que eu vou colocar essa informação? Certo? Pronto.
Vamos lá agora para a nossa tabela. A nossa tabela, ela diz o seguinte, olha lá a tabela que o João e a Maria fizeram para controlar quantas bandeirinhas cada um colou nos 2 dias que eles estiveram lá no quadrilhódromo, né, para colar as bandeirinhas. Qual o nome das crianças que colaram as bandeirinhas? Então, nessa tabela, onde é que vai estar o nome dessas crianças? Na primeira coluna, olha. Na primeira coluna tem aqui, alunos. Então, são os alunos, nessa primeira coluna, eu vou ter os alunos que trabalharam colando as bandeirinhas lá no quadrilhódromo. Vamos ver aqui. Quem foram eles? Vocês lembram? A Aninha, a Bia, o João, a Maria e o Pedro. Nessa ordem aqui, ó, uma embaixo da outra. Por quê que eu tenho que colocar aqui? Porque a coluna que me diz, né, que pede o nome dos alunos, como eles organizaram, eles colocaram aqui na coluna, tá? E a informação que eu vou ter na linha? Ora, a informação que eu vou ter na linha é a quantidade de bandeirinhas que cada aluno colocou, né, colou lá no quadrilhódromo. Então, no primeiro dia, quantas a Aninha colou? Ó, quantas bandeirinhas Maria colou no primeiro dia? As perguntas, lembra daquelas primeiras perguntas que eu fiz logo que eu apresentei a tabela? Pronto, então nós vamos respondê-las agora. Vejam, quantas bandeirinhas Maria colou no primeiro dia? Onde é que vai ter essa informação? Vamos ver. Olha só. Qual é a linha que a Maria está? 1, 2, 3, 4. A quinta, porque nós vamos considerar aqui o nome alunos, né? Então, a primeira linha é a informação ainda da tabela, ó. A primeira, lá em cima tem o título, aí a primeira linha aqui nós temos o nome alunos, né? Me dizendo que essa coluna vai ter os alunos. E a Maria tá lá onde, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Tá na quinta linha. E a informação que ele tá me pedindo na pergunta? Quantas bandeirinhas Maria colou no primeiro dia? Então, o primeiro dia é essa primeira coluna aqui, olha só aqui, ó, primeiro dia. Então, tudo que tiver nessa coluna aqui corresponde à quantidade de bandeiras que eles colaram no primeiro dia. Então, vamos lá. Maria colou quantas? Olha a informação. 51 bandeirinhas. Então, quando eu faço essa pergunta, eu estou direcionando o meu olhar para essa célula aqui, ó. Tá? 51 bandeirinhas Maria colou nesse primeiro dia. Certo? E a próxima pergunta? A próxima pergunta é da Bia. Quantas bandeirinhas Bia colou no segundo dia? Agora eu estou perguntando pela Bia e o segundo dia. Percebam que eu separei essas informações, né, numa tabela diferente para que vocês pudessem observar a pessoa que eu estou falando, né? Mas lá na primeira tabela que eu coloquei para vocês, ela está completa, a tabela está completa. Eu coloquei separado aqui para a gente poder olhar e perceber o que eu estou falando, tá? Então a pergunta é, quantas bandeirinhas Bia colou no segundo dia? Lembra? A Bia está em que linha? Em que linha da coluna alunos a Bia se encontra? Olha só, ela está na coluna alunos, ela está, ó, na terceira linha, porque eu estou considerando também a linha do nome alunos. Então, 1, 2, 3, tá? Então, na terceira linha, a Bia se encontra, né, nessa tabela aqui. E a informação que ele está me pedindo? Quantas bandeirinhas Bia colou no segundo dia? Então, agora ele não quer o primeiro dia. A pergunta anterior era o primeiro dia. Agora não é mais, é o segundo dia. Então, onde é que vai ficar? Nessa célula bem aqui, ó. Olha só, 52 bandeirinhas, tá? Vamos para a próxima pergunta lá que eu fiz lá no início. Quantas bandeirinhas Aninha e Pedro colaram no primeiro dia? No primeiro dia, a Aninha e o Pedro. Então, na coluna de alunos, aqui nessa coluna, onde é que a Aninha e o Pedro estão? A Aninha está lá na segunda linha, porque eu estou considerando a que tem o nome alunos. E, olha só, no primeiro dia ela colou 34. E o Pedro? Pedro está na última linha, olha. E ele colou 27 no primeiro dia. Pronto. Então, essa é a informação que a pergunta fez, tá?
A Aninha e o Pedro no primeiro dia colaram. A Aninha 34 e o Pedro 27. Tá bom? Então, assim, toda vez que eu for ler uma tabela, eu tenho que observar primeiro a pergunta que ele me faz, né? E qual é a célula que está a resposta da minha pergunta, certo? E a última pergunta que eu fiz lá no nosso, na nossa primeira pergunta, logo depois que eu apresentei a tabela para vocês, né, que o João e a Maria fizeram, diz o seguinte: quantas bandeirinhas João colou ao todo? Essa já é uma pergunta mais complexa, né? Vai precisar, além de eu saber ler a tabela, vai precisar de um outro conhecimento que a gente vai conversar já já. Vejam, quantas bandeirinhas João colou ao todo? Olha a tabela do João aqui. Vou colocar o João onde? Lá na nossa tabela ele está, ó, na 1, 2, 3, 4, na quarta linha, porque eu estou considerando, mais uma vez falando, considerando o nome alunos, também a linha do nome alunos. Então, na quarta linha, e a informação, ele quer saber quantos João colou ao todo. Então, eu vou colocar do primeiro dia, que foi 30, e a do segundo dia, que foi 48. Vocês lembram? Lá na primeira tabela. Então, vejam. Depois que eu encontrei, né, quantas bandeirinhas o João colou em cada dia, mas a pergunta não pergunta, ela não faz quantos ele colou em cada dia. Ele pergunta ao todo. Então, eu devo fazer mais uma coisinha aqui, ó. Primeiro 30, né, que é o primeiro número lá, e o 48. Tá, eu já tenho essas informações. E agora? Como é que eu faço? Vamos pensar um pouquinho. Ele quer a quantidade de bandeirinhas que João colou ao todo. Quando eu ouço essa palavra, quando eu ouço essa expressão, ela está me encaminhando para uma outra ação, além da ação de ler a tabela. Além de eu saber a célula correta que está a cada número. Eu tenho uma outra ação aí. Eu tenho que fazer o quê? Alguém sabe? Vou aguardar aqui uns minutinhos. Descobriram o que eu devo fazer aí para eu descobrir quantas bandeirinhas João colou ao todo? Isso, muito bem. Eu tenho que juntar as quantidades. Olha só. Então, além de eu ler a tabela, agora nessa pergunta, eu tenho que juntar as quantidades. Não é isso? Então, quando eu leio uma pergunta e ela me leva à ação de juntar quantidades, eu vou usar uma soma. Eu vou usar uma operação que vocês já estudaram no primeiro ano, com numerozinhos menores, no segundo ano também, agora nós já estamos no terceiro, já vamos assim abrir mais esse horizonte da soma, né, da adição. Vejam, eu vou representar esses números no material dourado. Lembra do material dourado das nossas aulas anteriores? Nós vamos usar ele agora, olha. Lembra que eu falei que era importante a gente estudar o material dourado também, porque lá nós temos a quantidade e tal, os agrupamentos. Olha só os agrupamentos aqui me ajudando. Então, eu vou colocar aqui, ó, o 30, vou representar o 30. Coloquei 10 lá, ó. Lembra a barrinha? São 10, 20, 30. Vejam, eu tenho 30. Tenho alguma unidade aí no 30, no agrupamento de 30? Não, né? Porque as unidades que eu tinha, eu já agrupei e consegui 3 barrinhas de 10 unidades. 3 dezenas. O 30 é 3 dezenas. Muito bem. E o 48? Ó, tem quantas unidades lá? Ó? Se eu for colocar lá na casinha do quadro valor do lugar que eu apresentei para vocês, quantas unidades eu vou ter? Olha só, 8 unidades, tá? 8 unidades. E quantas dezenas? Ora, eu já sei que o 48, lá nas minhas aulas anteriores, o 48 eu faço como? Eu componho ele como? São 8 unidades que ficaram soltas depois que eu agrupei, tá? Que fique bem claro. 8 unidades que ficaram soltas, né, do que eu agrupei. E, olha só, quantas dezenas? 1, 2, 3, 4 dezenas, tá? Então, eu tenho no número 48, eu tenho 4 dezenas e tenho 8 unidades. Muito bem. E agora eu faço o que com essa informação? Eu vou
juntar as quantidades. Né? Lembra que eu falei para vocês? João colou ao todo, então para eu saber o todo, eu tenho que juntar. Então, que número fica aí? Vamos pensar. Eu tenho quantas unidades soltas? Eu tenho 8, né? Porque o 30 não tem nenhuma solta, já agrupei. E quantas dezenas eu tenho? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho que número aqui? Juntando o 30 com o 48. Se eu juntar o 30 com 48, eu vou ter o quê? 78. Ó, 8 aqui e 7 aqui. Então, eu tenho a quantidade 78. 78. Todas as vezes que eu ver uma pergunta, né, um probleminha, essa é uma dificuldade que vocês têm muita, né, que nós temos quando a gente está começando a fazer a questão das situações problema, que me leva a fazer alguma continha, como vocês gostam de chamar, né, carinhosamente, as nossas operações, eu tenho que observar algumas características nessas perguntas, tá? Então, essa é uma questão que a gente vai ficar para a nossa próxima aula. Já fica aí um ganchinho para vocês pensarem um pouquinho para a nossa próxima aula. Quais são as perguntas, quais são as características que eu tenho que observar em uma pergunta de uma situação, um problema, para eu decidir que eu tenho que, por exemplo, fazer uma adição. Tá? Então, até a próxima aula. A próxima aula a gente já vai dar continuidade nesse assunto aí. Fiquem com Deus. Se saírem de casa, usem máscara, usem o álcool. Eu não estou com o meu aqui, só com o álcool. A máscara fica guardadinha ali para que vocês percebam, né, a minha fala. Mas fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tudo bem com vocês? Então vamos lá, pegar o livrinho de vocês aí de matemática e vamos falar ainda de geometria, só que vocês vão abrir aí o livro para acompanhar aqui, né, na atividade, vocês vão ver aí na página 54, certo? Então vamos lá. Lá na aula anterior, só para lembrar vocês que nós falamos de figura geométrica, então, lembrando das figuras geométricas, nós temos o cilindro, nós temos o cubo, nós temos a pirâmide, tem o prisma, né? Tem também o paralelepípedo, a esfera. Nós comentamos na aula anterior, lembrado, né? Então, vamos lá agora na página 54, que nós vamos trabalhar figura geométrica mais comprimento, largura e altura do paralelepípedo, da figura não plana, né, o paralelepípedo, certo? Então, lá na primeira questão aí do livro de vocês, né, na página 54, acompanhem bem aí no livro de vocês. Peguem o livro de vocês aí e vamos lá fazer essa atividade aqui. Então, nessa primeira questão da página 54, tem o quê? Que Fernando ganhou 3 livros e ele quer comprar uma caixa que ele consiga guardar, né, esses livros. São 3 livros. E o que foi que ele fez? Ele pegou a régua e ele foi medir a altura, o comprimento do livro e a largura, para ele ir comprar uma caixa que dê para colocar esses 3 livros que ele ganhou, ele guardar, né? Então, ele pega a régua e nós podemos ver aqui que você pode observar que ele foi comprar essa caixa depois que ele mediu com a régua, porque ele podia trazer uma caixa maior ou menor, né? Então, aí na letra A, observem aí, a pilha de livro lembra qual figura geométrica não plana?
Então, nós estamos falando de qual figura geométrica? Falei no começo da aula. Isso, paralelepípedo, né? Então, o paralelepípedo. Muito bem, essa caixa tem esse formato do paralelepípedo. Muito bem. Na letra B, Fernando mediu, né, a pilha de livro e descobriu que ela tem 20 centímetros de largura, né, aqui, nessa parte aqui do livro, que o livro, ó, nessa parte aqui, ó, tá? A largura. E aqui é o quê? O comprimento. Muito bem. Então, ele mediu a largura e ele deu 20 centímetros de largura. As outras duas medidas que ele obteve foram 40 e 15 centímetros, né? De acordo com a cena acima, qual dessas medidas corresponde ao comprimento? Basta você observar aí na imagem, o comprimento ela é bem maior que a largura, né? Então, pela imagem aí, você vê que o comprimento do livro, ele tem o quê? 40 centímetros, né? Por que 40 centímetros? Ele obteve, né, a largura do livro, que ele mediu, e o comprimento. Então, pela imagem dá para a gente ver que ela é bem maior do que a largura, certo? Então, o comprimento tem 40 centímetros, né? E a altura, observem aí a altura, né? Se ele empilhou um livro desses, colocou mais outro, e outro ficou 3, então ele vai medir o quê? A altura do livro. Então, essa altura do livro, ele tem 15 centímetros, certo? Muito bem. Ok. E lá na página, na questão de número 2 também, da mesma página do livro, certo? Na mesma página tem a questão de número 2, Fernando está em dúvida. Vocês observaram que ele mediu primeiro para comprar a caixa, né? Então, e Fernando está em dúvida qual dessas caixas ele comprar para guardar os livros que ganhou. E aí eu pergunto para vocês, qual dessas caixas ele vai comprar? Qual dessas caixas vai dar certo para ele guardar esses livros que ele mediu, a altura, a largura, né, o comprimento? Será essa primeira imagem de 30 centímetros? Não, né? Será essa de 10 centímetros aqui de largura e 25 de comprimento? Bem aqui na questão anterior, você pode ver que a caixa tem quanto? 40 centímetros, né, de comprimento e 15 de altura. Por aqui, nós vamos deduzir logo que essa caixa aqui, azul, da primeira imagem, ela é pequena, não vai dar para guardar esse livro. E essa aqui também, ela não vai dar para guardar esses livros, porque ela é bem mais estreita, ó, 10 centímetros. E a caixa que ele mediu lá com a régua é quantos centímetros? 15 centímetros, né? Então, a caixa vai ser qual? Isso mesmo. É a amarela. Isso. Tudo bem. Então, a caixa amarela, porque ela é a única que tem as medidas altura, largura e o comprimento maior que as medidas correspondentes aos livros que ele quer guardar, né? Então, pelo formato, já dá para a gente ver ali nas 3 imagens que vai ser a caixa amarela. Muito bem. Ótimo. Então, nós vamos para a questão de número 3, bem aqui na página 55. Observe. Aqui nós vamos falar do cubo, né? Então, observe a pilha de caixas abaixo. Ó, cada caixa dessa aqui, ela tem 1 metro, ok?
Beleza, então. Então, sabendo que a altura da pilha mede 3 metros, observem, ó, eu disse que cada uma dessas caixas aqui mede o quê? 1 metro. Elas empilhadas as 3, ela está dando 3 metros, né? Então, sabendo que a altura da pilha mede 3 metros e que todas as caixas são iguais, qual é a medida? Né? A medida da altura de cada caixa. Isso, nós estudamos lá naquelas continhas de adição, vocês lembram? Muito bem. Então, se sabendo que a altura, cada caixa dessa, né, a caixa toda, as 3, está medindo 3 metros, então, cada caixa, ela vai medir quanto? 1 metro, né? 1 metro numa caixa, mais 1 metro na segunda e mais 1 metro na terceira, vai fazer quantos metros? 3. Muito bem. Isso mesmo. Então, vamos lá, né? Muito bem. Então, nós vamos para outra questão aqui de número 4, ainda na página 55. Continuando. Ok. Então, vamos lá. Ó, os agrupamentos abaixo são formados por caixas que lembram um cubo. É a mesma imagem lá dessa anterior, né? Então, aí observem, né, que o agrupamento A, que é a imagem aqui de agrupamento da imagem A, na primeira imagem, que tem o quê? 2 cubos. Observem aqui o agrupamento, ó. Altura, comprimento e largura, certo? Então, aí, aqui a imagem de letra B, que é a segunda imagem. Nós temos quanto cubo aqui? 1, 2, 3, 4 cubos, certo? Da mesma altura, mesmo comprimento e a mesma largura. Isso, exatamente, tudo igual, né? Então, vamos lá, agora no agrupamento C, na imagem C, de letra C. Nós vamos ter quantos cubos? Observem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Né? Então, agora vamos lá para a perguntinha lá da letra A. Né? Complete o quadro com as medidas de cada um dos agrupamentos acima. Bom, ó, complete o quadro com as medidas. Então, largura, comprimento e altura, ok? Todas. Então, vamos lá por parte. Primeiro, a imagem da letra A, certo? Vamos lá. Então, na letra A, qual é o comprimento dela? 1 metro. Observem que, lembra daquela imagem anterior, que eu mostrei para vocês agora? Cada uma dessas caixas, desses cubos, mede 1 metro, ok? Então, vamos lá. Então, na letra A, ela vai medir 1 metro, né? Lá na figura, na imagem C, vamos fazer logo aqui a C, depois volto para a letra B. Então, na C, a altura vai dar o quê? 1 metro, ok? Na letra A, perdão. Na letra A, na figura, ainda na imagem aqui da letra A, ok? Então, vamos lá. E na imagem B, vai dar o quê? 2 metros. De quê? De comprimento. Por quê? Observe, tem um cubo de 1 metro, mais outro cubo de 2 metros. Então, na letra B, o comprimento da imagem vai dar 2 metros. Muito simples, porque você tem que lembrar que cada cubo mede 1 metro. Então, é simples, ok? Então, vamos lá. E a altura da imagem lá do agrupamento B vai dar quanto? 1 metro, né? Da imagem B, a altura. Ok? Então, vamos lá. Aí, nós vamos ver agora a imagem C, né? Tem quantos metros de altura, de comprimento? Vamos lá, aqui, ó. 1 metro,
mais 1 metro, que são 2 cubos medindo 1 metro cada um. Então, vai dar 2 metros, né? Muito bem. Na largura vai dar quanto? 2 também, tá aqui, ó, 2. Tem 2 cubos cada um medindo 1 metro, então vai dar 2 metros. Muito bem. E aí, nós podemos ver também que bem aqui na largura da imagem de agrupamento aqui B, nós vamos ver a largura também, ó, 1 cubo mais outro cubo. Então, 1 metro mais 1 metro vai dar quanto? 2 metros. Muito bem. E vai ter quanto de largura? 2. Basta você ver, né? Isso aqui você vai saber fazer rapidinho, aí bem facinho. Então, na letra C também tem os cubos, cada um medindo 1 metro. Então, na altura, tem o quê? 2 metros. 1 metro mais 1 metro, né? Então, vai dar 2 metros. E aí, nós vamos lá na questão aí de letra B, que nós vamos ver. Imagine que o agrupamento B, na disposição em que está, foi colocado em cima do agrupamento C. Então, escreva, né, as medidas do novo agrupamento. Bom, observem. Imagine que o agrupamento B, na disposição em que está, foi colocado em cima do agrupamento C. Então, essa imagem aqui da B, né, ele foi colocado em cima da imagem do agrupamento C. Então, o comprimento ficou quantos? O comprimento continua. Por quê? Porque não foi acrescentado nada no comprimento. Foi onde? Foi na altura, né? Entenderam aí, né? Então, o que vai acontecer? No comprimento vai ficar os 2 metros. Por quê? Porque continua os 2 cubos, cada um de 2 metros. Ok? Isso, muito bem. Certinho. E na largura, o que é que vocês acham? Foi acrescentado algum cubo a mais? Não, né? Isso, muito bem. Então, vai ficar os 2 metros de largura, né? E aonde foi, eu pergunto para vocês, aonde é que vai alterar nessa imagem? Se ele diz que vai pegar o agrupamento B e colocar em cima, né, sobre, né, em cima do agrupamento C, ele vai pegar aqueles bloquinhos lá, 1 metro a mais, se lá na imagem do agrupamento C tem 2 metros, ele vai colocar mais quanto? Exatamente, vai colocar mais 1 metro em cima. Então, é onde vai ser acrescentado, né, que vai aumentar, vai ser só na altura, porque ele vai colocar, como diz o enunciado aqui, ó, né, ele vai colocar em cima essa imagem aqui do agrupamento B, colocar em cima da imagem C. Então, 1 metro, mais 1 metro 2, com mais um que foi colocado, 3. Então, 3 metros de altura. Exatamente, né? Muito bem. Ótimo. Então, vamos lá agora para a questão número 1, lá da página 56, que agora a gente está vendo ali uma pirâmide, né? Uma pirâmide girando, ó. Tá? Coloquei a imagem para vocês verem aí, né? Muito bem. Então, observe lá a pirâmide que representa abaixo, no caso, a imagem aí do livro de vocês, ok? Então, vocês lembram que eu falei que aquelas que a gente chama de quinas, assim, que tem lá naquelas figuras, né, geométricas, é o que nós chamamos de quê? De aresta, certo? Estão lembrados, né? Isso, muito bem, ótimo. E a frente, né, é chamado de quê? A imagem que fica, logo que reflete na frente, são as faces, os lados, né? E a face, que se chama de base, que apoia sobre a mesa, em algum objeto plano que ela vai ficar sobre, né? E também o vértice, que é os cantinhos, né, da figura geométrica. Então, vamos lá. Então, você observa ali a pirâmide e vamos lá responder a letra A.
respondendo pela a imagem. Acompanhe aí no livro de vocês. Muito bem. Então, complete a frase, olha. A pirâmide representada lá na imagem, lá sem ser aquela que está girando, a do livro de vocês, né? Que tem as setas lá indicando. Então, vamos lá. Ela tem quantos vértices? 7. Muito bem. Se você for contar, né, vai ter a parte, nessa imagem bem aqui, ó, pontilhada, que vocês estão vendo aqui, ó, aqui tudo a gente conta, ó. Aqui é um lado, ó, que é uma vértice, né? E aí, aqui é outra, 2, 3, bem aqui 4, 5, 6, 7. Essa parte pontilhada é a parte que está por trás, certo? Então, 7 vértices, né? E nós temos quantas... a pirâmide representada tem 7 vértices, 7 faces, porque, como eu contei para vocês, e estou mostrando aqui para vocês, que esse espontilhado é a parte que fica por trás que nós temos que contar. Como você está vendo na imagem, a pirâmide rodando, né, girando, tá bom? Então, é esse lado aí que está pontilhado. E aí, a gente vê que a base da pirâmide corresponde a qual figura geométrica plana? E as outras faces? Exatamente, um hexágono e um triângulo, ok? Então, a aula, né? Vocês responderam aí a atividade, né, de vocês. Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente está aqui e continue aí se cuidando, né? Sempre eu digo para vocês, lavando as mãozinhas de vocês, usando a máscara, né, o isolamento social, tá bom? Brevemente nós estaremos de volta, se Deus quiser, e até a próxima aula, tá bom? Tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de número 16. Estamos aí vivenciando o mês de junho, o mês das festas juninas, e estamos aqui nesse clima junino, mas levando a você as nossas aulas, o nosso aprendizado. Afinal de contas, a nossa escola não pode parar. Vamos juntos começar a nossa aula de hoje? Antes de iniciarmos, vamos recordar aquilo que nós já estudamos anteriormente? Vamos lá. Nós estamos estudando mais uma das 4 operações, que é a multiplicação. E nós já aprendemos que a multiplicação nada mais é do que uma soma de parcelas repetidas, uma soma de parcelas iguais. Então, quando eu tenho 3 vezes o 4, quer dizer que eu vou somar o 4 3 vezes, ou o 3 4 vezes. Nós vimos também que nós podemos representar a multiplicação através da disposição retangular. Quando nós organizamos os nossos objetos em linhas e colunas, nós vimos alguns exemplos, né? O exemplo da biblioteca, o exemplo das cadeiras da sala de aula ou de um auditório. Nós vimos também que a multiplicação pode ser representada também pela combinação de possibilidades. Você lembra disso? Nós vimos os exemplos da lanchonete, os exemplos das roupas, quantas combinações diferentes nós podíamos fazer. E nós aprendemos também os termos da multiplicação. Você lembra? O multiplicando, o multiplicador e o resultado é o produto. Mas nós aprendemos também que esses termos, o multiplicando e o multiplicador, eles podem ser chamados apenas de fatores. Os números que se multiplicam são os fatores e o resultado da multiplicação nós chamamos de produto. Muito bem, revisamos o que já estudamos e agora nós vamos aprender mais sobre a multiplicação. Hoje nós vamos conhecer as propriedades da multiplicação. Você lembra que quando nós estudamos a adição, nós vimos algumas propriedades. A propriedade comutativa, a propriedade do elemento neutro, a propriedade associativa, não foi isso? Algumas dessas propriedades,
se repetem aqui na multiplicação. Claro, fazendo as adequações. Afinal de contas, nós estamos estudando uma nova operação, certo? Então, vamos juntos conhecer as propriedades da multiplicação. Observe comigo aí na tela. Nós temos um grupo de 5 bolas e um outro grupo de 5 bolas também. Então, nós temos 2 vezes um grupo de 5 bolas, 2 vezes o 5. Vamos representar essa multiplicação? Vamos lá, vamos escrever 2 vezes o 5. Quantas bolas nós temos ao total? Isso mesmo, 10 bolas. Então, eu tenho aí 2 vezes o 5. Muito bem, pessoal. Agora, continue observando aqui comigo na tela. Veja só. Agora, nós temos 5 grupos de 2 bolas. Você observa aí comigo 5 grupos de 2 bolas. Como nós podemos representar essa quantidade de bolas matematicamente? Vamos representar através de uma multiplicação. Então, nós temos 5 vezes o 2, 5 grupos de 2 bolas. Vamos lá, 5 vezes o 2. Vamos lá, vamos registrar aqui. 5 vezes 2. E o resultado é 10. Muito bem. Observe aí a continha que está em cima, a continha que está embaixo. O que que você observou? Muito bem, nós invertemos os fatores. Antes nós começamos a multiplicação com o 2, depois multiplicamos o 5. Agora, na segunda continha, nós fizemos o contrário. Nós fizemos 5 vezes o 2, nós invertemos a posição dos fatores. Então, o resultado mudou? Observe, não mudou, ele continua o mesmo. Então, essa é a primeira propriedade da multiplicação que nós vamos estudar. É a propriedade comutativa da multiplicação. O que essa propriedade nos diz? Essa propriedade nos diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Nós vimos aí que nós trocamos a posição dos fatores, mas o resultado não mudou. Vamos ver mais um exemplo? Se nós tivermos aqui 3 vezes o 6, você sabe qual é o resultado? 3 vezes 6 é igual a 18. Muito bem. Vamos inverter a ordem dos fatores? Vamos colocar 6 vezes o 3 e o resultado é o mesmo 18, certo? Então, o que nós fizemos? Nós trocamos as posições dos fatores, nós invertemos as posições, comutamos. Por isso que o nome dessa propriedade é propriedade comutativa. Muito bem, pessoal, vamos continuando nossa aula. Vamos observar agora esse exemplo que está aí na tela. Veja, nós temos aí uma disposição retangular. Veja, nós temos uma forma de uma tabela, podemos dizer assim, né, com 2 linhas e 3 colunas. Nós vimos já nas nossas aulas anteriores que nós podemos representar isso através de uma multiplicação. Qual seria a multiplicação? 2 vezes o 3. Mas observe que nós temos o mesmo desenho repetida várias vezes. Quantas vezes esse desenho está se repetindo? Quantas vezes essa disposição retangular está se repetindo? Observe comigo, exatamente 4 vezes. Então, nós vamos colocar aqui que nós temos 4 vezes o 2 vezes 3. Observe agora que nós temos uma multiplicação de 3 fatores. Nós temos 3 números sendo multiplicados. E agora nós vamos ver como vamos fazer essa continha. Vamos, então, associar os números para que nós possamos resolver essa continha. Então, vamos lá, resolver primeiro aqui. 4 vezes 2, quanto é? O 4 2 vezes. Muito bem, 8. E a próxima multiplicação é o 3. Então, eu tenho que 8 vezes o 3 é igual a 24. Muito bem, vamos fazer essa mesma multiplicação de uma outra forma? 4 vezes 2 vezes o 3. Muito bem, primeiro nós começamos a multiplicar o 4 e o 2. Vamos agora fazer de forma diferente? Vamos multiplicar primeiro o 2 e o 3? Então, vamos repetir o 4 e vamos fazer 2 vezes o 3, que é igual a 6.
E agora vamos multiplicar 4 vezes 6, que é igual a 24. Muito bem. O que você observou nessas duas situações? Então, você observou que nós fizemos a multiplicação de duas formas diferentes. Primeiro, nós multiplicamos o 4 e o 2, nós podemos até indicar aqui com os parênteses a multiplicação que nós fizemos primeiro, o 4 e o 2, e na segunda continha nós multiplicamos primeiro o 2 e o 3. Então, vamos colocar aqui os parênteses para indicar a multiplicação que nós fizemos primeiro. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma associação. Nós associamos os números de diferentes formas e resolvemos a multiplicação. Essa é a propriedade associativa da multiplicação. O que ela nos diz? Ela nos diz que quando nós multiplicamos 3 ou mais fatores, nós podemos escolher várias ordens para resolver a operação da multiplicação e o resultado permanecerá sempre o mesmo. Foi o que nós fizemos. Nós podemos associar os números de diferentes formas e o resultado não vai mudar. Vamos fazer mais um exemplo? Observe aí agora comigo na tela que nós temos a multiplicação 5 vezes 2 vezes 3 vezes 2. Vamos fazer essa multiplicação de 3 formas diferentes. Vamos começar. Vem comigo aqui. Vamos começar então fazendo 5 vezes 2. 5 vezes 2 é o 5 duas vezes, 5 vezes o 2 ou 2 vezes o 5. E nós já aprendemos que é 10. Muito bem, vamos repetir a multiplicação que ainda não fizemos, o 3 e o 2. Agora vamos associar o 10 e o 3. 10 vezes o 3, o 10 3 vezes, ou o 3 10 vezes. Muito bem, 10 vezes 3 é igual a 30. E vamos multiplicar agora pelo 2. 30 vezes o 2, ou 2 vezes o 30. 2 vezes o 30. 30 mais 30. Qual é o resultado? Muito bem, 60. Vamos registrar aqui o 60. Agora vamos fazer diferente. Vamos associar os números de outra forma, certo? Muito bem. Vamos agora colocar um parênteses aqui, nessas duas multiplicações que estão no centro da continha, certo? Então, quando você encontrar uma expressão matemática que tenha os parênteses, lembre-se sempre que a prioridade é resolver primeiro o que está dentro do parênteses, certo? Então, vamos lá. Vamos repetir o 5 que está fora, 5 vezes, e vamos fazer essa multiplicação que está no parênteses. 2 vezes o 3, nós já sabemos que é 6. E vamos repetir o 2 novamente que está fora. Então, veja, eu tenho agora 5 vezes 6 vezes 2. Vamos associar agora o 6 e o 2? Vamos lá? Muito bem. Então, vamos repetir o 5. 5 vezes. Quanto é 6 vezes o 2? Você lembra? Ou o 6 duas vezes? 6 vezes o 2 ou 2 vezes o 6? É 12. Muito bem. Vamos registrar aqui o 12. E, por fim, agora nós temos 5 vezes o 12. Você já sabe quanto é? Você vai somar o 12 5 vezes, certo? E nós vamos encontrar aí o resultado 60. Muito bem, já vimos aí duas formas diferentes de fazer e encontramos o mesmo resultado. Vamos agora fazer a terceira opção. Vamos associar agora de diferentes formas. Eu vou colocar aqui os parênteses, pessoal, em dois números, em dois lugares. Vamos colocar aqui no 5 vezes 2 e no 3 vezes 2, certo? Veja agora, nós temos duas associações. E o que nós aprendemos? Que nós sempre temos que resolver o que está dentro do parênteses, certo? Então, vamos lá. 5 vezes o 2 é igual a 10, nós já aprendemos. E coloca o sinal de vezes, vamos resolver quem está dentro do segundo parênteses. 3 vezes o 2, ou 2 vezes o 3, que é igual a 6. E aí nós temos a multiplicação 10 vezes 6, que é igual a 60. Observe aí comigo, olha o resultado, todos iguais. Nós multiplicamos de várias formas diferentes e encontramos o mesmo resultado. Essa foi a propriedade associativa da multiplicação. Vamos conhecer mais uma propriedade, que é a propriedade do elemento neutro.
Você lembra que lá na adição, nós vimos que o elemento neutro da adição é o zero, porque qualquer número que eu somar com zero, o resultado é o próprio número. 6 mais 0 é 6, 7 mais 0 é 7 e assim por diante. Mas aqui na multiplicação, o elemento neutro não é o zero. Vamos ver o que essa propriedade nos diz? A propriedade do elemento neutro garante que existe um número que, ao ser multiplicado por qualquer outro, não o altera. Isso mesmo, qualquer número multiplicado pelo elemento neutro não muda. Você sabe que número é esse? Vamos descobrir juntos? Esse número é o 1. Veja só, se eu fizer 2 vezes o 1, o resultado é 2. Se eu fizer 5 vezes o 1, o resultado é o próprio 5. Se eu fizer 75 vezes 1, o resultado é o próprio 75. Então veja, o elemento neutro da multiplicação é o número 1, certo? Qualquer número que você multiplicar por 1, o resultado é o próprio número. Vamos conhecer mais uma propriedade, é a propriedade do elemento nulo. Segundo essa propriedade, sempre que nós multiplicarmos qualquer número pelo elemento nulo, o resultado será zero. Você sabe quem é o elemento nulo da multiplicação? Aquele que zera tudo? É o próprio zero. Qualquer número que você multiplicar pelo zero, o resultado é zero. Vamos lá, 7 vezes 0 é igual a zero. Se eu fizer aqui 25 vezes o zero, resultado é o próprio zero. Observe comigo, se eu fizer agora essa multiplicação, vamos fazer uma multiplicação grande. Vamos colocar aqui 25 vezes 15 vezes 34 vezes 0 vezes 1000. Olha que multiplicação grande que nós estamos fazendo, vezes 1000. Muito bem. Você sabe o resultado dessa multiplicação? É zero, muito bem. Por que que é o zero? Porque nós temos um zero aqui no meio dessa multiplicação. E sempre que nós multiplicamos pelo zero, ele anula toda aquela multiplicação. E o resultado vai ser zero, porque ele é o elemento nulo da multiplicação. Então não esqueça e não confunda, certo? Lá na adição nós aprendemos que o elemento neutro é o zero. Aqui na multiplicação nós aprendemos que o elemento neutro é o 1. E o zero, na verdade, ele é o elemento nulo, porque ele anula toda a multiplicação, certo? Então não esqueça mais, qualquer número que você multiplicar pelo zero, o resultado é o próprio zero. Muito bem, meus queridos, nós finalizamos aqui a nossa aula. Quero agradecer demais o carinho da sua audiência. Você que está acompanhando as nossas aulas fielmente, o nosso muito obrigado. Você que é aluno da Escola Municipal de Parnaíba, ou você que é aluno de outra cidade, mas que está acompanhando as nossas aulas, é um prazer enorme estarmos aqui junto de vocês, através aqui da telinha da TV, certo? Quero convidar você a participar das nossas aulas. Você pode mandar a sua foto enquanto está assistindo às aulas e aí você vai aparecer aqui nas nossas aulas na TV. Faça como vários colegas já fizeram, que nós já apresentamos aqui durante as nossas aulas. Meus queridos, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e não esqueça, cuide-se sempre. Lave sempre as mãos com água e sabão, use álcool em gel e, se for sair de casa, use máscara. Até a nossa próxima aula. Criançada, estamos no mês de junho. E o que tem no mês de junho? Quadrilha, fogueiras, tem muita festa, tem ciranda também e Bumba Meu Boi. Vem comigo conhecer a história do Bumba Meu Boi do nosso Piauí. Quem quer ouvir a nossa história, venha comigo e não se demora.
Quem quer ficar feliz assim, venha pra cá, vem junto de mim. Hoje é dia de contação de história. E a nossa história, adivinhe só, é do Bumba Meu Boi do Piauí. Ei, vocês querem conhecer? Vamos comigo? Vamos viajar no mundo da imaginação. Era uma vez um boi do Piauí. E ele é uma adaptação da nossa amiga Márcia Evelyn. Vamos conhecer. Um dia, o seu Gumercindo, que era dono de um boi muito formoso, decidiu chamar o seu capataz, o Nego Chico. Só que ele tinha que viajar. E ele conversou com o Nego Chico para ele cuidar do seu boi. O boi, muito especial para ele. Ele era muito mimado, este boi. Ele chamou o Nego Chico e disse: Ô Nego Chico, eu vou viajar a negócios e queria muito que você tomasse de conta do meu boi. Não deixe nada acontecer com ele. Bem feito, né? O Nego Chico disse: Mas é claro, meu patrão, pode ir tranquilo, faça a sua viagem, que eu vou tomar de conta do seu boi, com todo cuidado. Será que ele vai fazer? E assim, seu Gumercindo viajou, montou no seu cavalo, e foi embora. Partiu, passou 3 dias e 3 noites e nada dele chegar. Nego Chico estava fazendo tudo que o patrão dele havia pedido. E o Nego Chico cuidou bem, com muito carinho, com muito mimo, adivinhe só, deu banho, aparou o pelo do boi, dava brilho e alimentava com um alimento muito gostoso que só ele gostava. Mas acontece que um dia apareceu por ali a namorada do Nego Chico, toda faceira, se requebrando. Neguinho, tira a língua desse boi pra mim. Ela queria que o Nego Chico arrancasse a língua do boi. Que isso, mulher? Tu tá doida? Tu sabe o que tu tá me pedindo? Esse é o boizinho bem especial do meu patrão. Do meu amo. Como é que tu pode me pedir isso? Eu não posso te dar, não. Neguinho, me dá a língua desse boi para eu comer. E tanto fez Catirina, mas fez tanta coisa, dançou, olha, fez brincadeira, até conseguir com que o Nego Chico arrancasse a língua do boi. E tanto fez que a língua do boi, olha, foi arrancada. Arrancou, mas só por brincadeira dela, porque ela não queria comer, não. Ela só queria fazer uma brincadeira com o Nego Chico. Mas adivinhe só, o boi ficou sem a língua, desmaiou e caiu no chão. Todos pensavam que ele estava morto. O Nego Chico foi logo ficar mais que depressa, procurar algo para fazer com que o boi levantasse. Cutucou no boi, mexeu no boi e nada do boi levantar. Até que Gumercindo chega e pergunta: Nego Chico, o que aconteceu com o meu boi? Ele está dormindo. Ou ele está morto? Adivinhe só, o Nego Chico se tremendo. Eu não sei não, meu amo. Ele estava bonzinho até ontem. Será que aconteceu com ele? Eu acho que ele desmaiou. E aí, não havia desmaiado não, gente. Adivinhe só, o Gumercindo já estava com a pulga atrás da orelha e falou:
Vá chamar doutor, vá chamar doutor, vá chamar doutor para a cura. Vá chamar doutor, vá chamar doutor, vá chamar doutor para a cura. Curar o boi. Era. E aí, o doutor veio. Mas antes, adivinhe só, eles começaram a se encantar com o boi que estava lá deitado. Começaram a passar a mão no boi e cantarolando para ver se ele acordava. Até o doutor chegar. E aí, vamos cantar comigo? O meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. O Piauí, olha só! Mas aí não adiantava buscar outro no Piauí, porque nada agradava o Gumercindo. O doutor, neste momento, chegou, né? O doutor chega. O que está acontecendo aqui? Eu acho que esse boi morreu. O Gumercindo ficou apavorado. Não, o meu boi não pode morrer, não. Sabe por quê? Ele é muito especial para mim. Ele é o boi mais bonito da fazenda. O doutor olhou. Tem jeito não. Pode levar para comer. Gumercindo ficou triste. Tive uma ideia. Mande chamar o curandeiro. Lá naquelas tribos bem distantes. E assim, Nego Chico fez. E nada do boi levantar. E o Gumercindo tentando levantar o boi. Mas ele só estava dormindo, ó. Nada. E aí chega o curandeiro. O curandeiro chegou. Quando o curandeiro chegou, começou a cantar. Vamos levantar o boi do patrão. Vamos levantar o boi do patrão. Nessa hora, a mágica acontece. Só escuto. O boi estava vivo. E adivinhe só, Nego Chico, mais que depressa, rezava. Obrigado. O boi do patrão está vivo. E cadê Catirina? Catirina, olha, já tinha se ido embora. Bateu a chinela no chão e tinha ido embora. Sabe por quê? Porque ela tinha armado a maior confusão. Deixou o Nego Chico na mão. Mas aí pense só. Ela não era besta, não. O final, adivinha o que aconteceu? O boi foi lá para a porteira da fazenda, começou a mexer com as vacas, com todos os animais que estavam lá, para irem atrás de Catirina. E Catirina, que tinha ido embora, saiu correndo. E o boi, mais que valente, o boi carinhoso do patrão, deu aquele mugido. Mu! Nego Chico, feliz da vida. Ai, agora eu vou dormir tranquilo. Eu não vou mais nem querer saber da minha amiga Catirina. Nem de namoro e nem de nada. Porque ela me enganou. Adivinhe só. Todos começaram a ficar felizes e fizeram uma festa. Sabe por quê? Porque no final da história, todos estavam felizes. Começaram a dançar. Pularam as fogueiras de São João. E o boi contente animava o salão. Essa é a nossa história do boi do Piauí, que eu vou contar para vocês hoje aqui. O boi do São João do nosso Piauí. Olha só o que nós vamos fazer hoje. O nosso boi do Piauí, com uma folha de chamex que está bem aqui. Eu fiz traços. Eu fiz vários traços. Eu fiz estrela, eu fiz lua. E eu vou convidar você também para fazer. Olha só, é só uma folha de chamex. Nós vamos fazer este boi, que é o boi do Piauí. O que nós vamos fazer? Vamos pegar giz de cera, colorir. Eu vou colorir o meu. Eu vou colorir rápido e vocês também. Eu colori as estrelas para o meu boi do Piauí ficar bem colorido.
Depois, olha só, eu vou pintar a lua. Ah, mas a minha lua é dessa cor. Por que você pinta a sua lua dessa cor, tia Zezé? Porque a minha lua, ela clareia a minha noite e tudo fica lindo. Olha só, eu dei um colorido. Ai, o meu boi vai ficar muito bonito, tia Zezé. Você vai fazer o seu boi. Lindo, lindo, lindo. Faltou uma lua e eu vou fazer. Pronto. Depois que você coloriu, você pode pegar o giz de cera, ó, e colocar ele deitado, que você pinta mais rápido, ó. Olha como o meu boi está ficando bonito. Fiz. Depois, se você quiser, você pode colorir todos os traços que eu fiz e que você pode fazer. Aí, você pega a cola, ó. Você pega a cola, cola aqui. Eu não vou colar. Eu vou grampear. Sabe por quê? Porque vai ficar mais rápido. Eu grampeei aqui, depois eu grampeei aqui, olha. E eu formei o corpo do meu boi. Depois eu vou pintar o rosto do meu boi. Tia Zezé, e ele vai ficar bonito? Vai! Sabe por quê? Porque eu vou usar as cores que eu gosto. Ó, deitei o lápis. Fica mais rápido. E vocês pintam de vocês. Cuidado para não sair, tá bom? Mas se sair não tem problema, porque você vai usar a tesoura. Aqui eu vou dar um colorido. Ó! E tia Zezé, outro colorido. Tia Zezé, vai ficar azul? Vai! Você sabia que quando a gente usa a imaginação, tudo pode se transformar e é você que dá as cores. Aí você recorta, ó, com a sua tesoura mágica. Recortou, 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 recortou. Depois que você recortou com sua tesoura mágica, olha, vai ficar lindo o seu boi. Vai, olha, recortou, recortou, recortou. Não precisa tirar, olha, não tira. Pronto. Terminamos de cortar o nosso boi do Piauí, a cara do boi. Aí vamos cortar o rabo do boi, ó. Sem tirar a tesoura, não solta, ó. Recortei, recortei, recortei. Ah, pede ajuda para a mamãe e para o papai. Eu não vou usar cola, eu vou usar o meu grampeador para ser mais rápido, ó. Colo as duas partes, aí segura, porque você vai usar cola, ó. Vou do outro lado, ó, as duas pontas. Tia Zezé, ele vai ficar um boi? Vai. Sabe por quê? Porque você é criativo. E quem é criativo faz um boi. Agora eu vou colocar o rosto do boi, ó, na primeira parte. Vou grampear. Grampeei. Você vai botar cola. Mas se tiver grampeador, pode colocar, ó. Coloquei. Agora eu vou colocar o rabo do boi. Por que, tia Zezé? Porque ele vai dançar. Ele vai brincar com você e você vai cantar a música do boi, da história. O meu boi morreu, lembra? Ó, grampeei, coloquei minha mão, dobrei e o meu boi está feito. O meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. O meu boi morreu, o que será, será? Venha, criançada, comigo, venha brincar. Gente, agora, depois que nós confeccionamos o nosso boi de chamex, vamos agora fazer o nosso jogo do boi. Ah, jogo do boi. Ei, não tem um jogo da velha? Esse é o jogo do boi. Você pega 3 tampas, ó, 3 tampas e coloca um papel. Eu coloquei EVA, você pode colocar papel, cola. E aí você chama alguém para brincar. Ah, quem vai ganhar, tia Zezé? Quem colocar as 3 tampas na mesma posição. Mas eu vou colocar só para vocês verem que vai ficar diferente, olha. E fica bonito. Você aceita jogar comigo? Eu aceitei, ó. As 3 na mesma posição. Então eu ganhei a brincadeira. Convida a mamãe e o papai para fazer um jogo do boi com você. Vai ser bem divertido. Você aceita brincar? Vem brincar comigo. Uma outra brincadeira você pode fazer.
é só convidar as pessoas para brincar com você. Eu fiz um jogo de percepção visual das cores. Eu colei palitos de picolé, ó. E aí nós vamos saber qual é a cor que você conhece. Por exemplo, eu tenho aqui o preto e o verde. Vamos procurar. Tia Zezé, eu achei. Ah, legal. Eu tenho aqui o branco e o laranja. Vamos ver. Ah, eu acho que é muito difícil, muito difícil. Achei. Legal, tia Zezé. Tenho outra cor. Eu tenho o verde e o azul. Vamos ver se você vai acertar? Verde, azul, me leva pra tu. Verde, azul, me leva pra tu. Acertei! Legal! Olha só quantas brincadeiras nós podemos fazer. Ainda tem mais. Quer brincar? Vem pra cá comigo. Vem pra cá, entra na roda, vamos cirandar. Vem pra cá, entra na roda, vamos cirandar. Balança o corpo para lá, balança o corpo para cá, balança o corpo sem parar. Balança o corpo para lá, balança o corpo para cá, balança o corpo sem parar. E vai pra frente, e vai pra trás, e vai pra frente, e vai pra trás. Dá uma voltinha, joga a mão pro ar. Dá uma voltinha, joga a mão pro ar. E vai pra frente, e vai pra trás, e vai pra frente, e vai pra trás. Dá uma voltinha, joga a mão pro ar. Dá uma voltinha, joga a mão pro ar. A nossa aula de hoje teve muitas brincadeiras e muita diversão. Aí eu convido você para usar a imaginação, porque na próxima aula teremos mais atividades, um montão de atividades por fazer. E eu conto com você. Tchau! Tchau! Linda, minha cidade é tão linda, minha Parnaíba querida, agora é São João. São 30 dias de festa, viva São João, em casa com a família, tem muita animação. Eu e você de máscara e álcool em gel na mão, cada um em sua casa, viva São João. Prepara que a live já vai começar. Veste a roupa de chita e faz do sofá. Sei que é diferente, mas tem São João. Vou dançar quadrilha, viva a tradição. São 30 dias de festa, viva São João. Alegria e folia e muita animação. Viva a tradição, viva São Pedro, Santo Antônio, viva São João. São 30 dias de festa, viva São João. Alegria e folia e muita animação. Bumba meu boi, muita comida, viva a tradição, viva São Pedro, Santo Antônio, viva São João. Na minha casa hoje a alegria chegou. Que festa bonita que já começou. Acende a fogueira que eu quero brincar. A menina bonita vai ser o meu par. São 30 dias de festa, viva São João. Alegria e folia e muita animação. Bumba meu boi, muita comida, viva a tradição, viva São Pedro, Santo Antônio, viva São João. São 30 dias de festa, viva São João. Alegria e folia e muita animação. Bumba meu boi, muita comida, viva a tradição, viva São Pedro, Santo Antônio, viva São João. Linda, minha cidade é tão linda, minha Parnaíba querida, agora é São João.